No programa de hoje, nós vamos mostrar o projeto deste apartamento de 57 metros quadrados. E a planta original era totalmente livre. E agora, as paredes são os próprios móveis dos quartos. De um lado, armário, e do outro lado, na sala, painéis. Mas isso te possibilita, a gente fez a parede frisada, colocou os espelhos, né? Na verdade, dentro desse móvel existe uma câmara de ar também para o isolamento acústico, né? Funciona como uma parede. A jornalista Luciana de Moraes deu um rasante na Bienal de Arte de São Paulo e nos mostra o olhar dela no quadro Eu Vi. Uma cidade em guerra durante 25 anos, transformada a partir de um projeto de reurbanização encabeçado por Gustavo Restrepo. Em 6 anos, o número de homicídios foi reduzido drasticamente em Medellín. Acompanhe a entrevista exclusiva com um arquiteto colombiano. Esto es un trabajo mancomunado, integrado, interinstitucional. Você pode assistir o programa agora no site da TV Com. O Missão Casa já está no ar. Usar o espaço conforme a necessidade do morador é a proposta da planta livre deste apartamento. No lugar do gesso acartonado, a sugestão foi de móveis para setorizar cada ambiente. De modo geral, as pessoas neste condomínio têm apartamento livre mesmo, é um estúdio, um loft. Neste caso, o proprietário pediu para que fizéssemos os armários que fossem divisórias. Na verdade, ele pediu paredes, fazendo quartos. Daí a sugestão foi de projeto, né, de fazer o próprio armário servir de divisória. A planta compacta conjuga estar, jantar, cozinha e serviço. O espaço ganhou alguns centímetros com a solução do mobiliário sob medida. Na sala, são painéis e nos quartos, armários. A profundidade é de 65 centímetros e existe uma câmara de ar que faz o isolamento acústico. Esses 15 centímetros somados aos outros seriam 30, já faz diferença num apartamento que não tem nem 8,5 metros de ponta a ponta, vamos dizer, né? E são 3 ambientes, são espaçosos, né? São 2 quartos, né, que é o do casal e o quarto da filha. O apartamento é a zona de conforto do casal do sul do estado, que vem frequentemente a Florianópolis. E eles tinham uma exigência. E eles pediram para que fosse algo que remetesse bastante, né? Eles queriam realmente bastante provençal. O fato de não ser tão provençal, na verdade, foi uma resposta do meu projeto, né? Eu falando com eles a respeito de que a moda e as tendências, elas duram pouco, né? E o provençal é um estilo que se mantém por bastante tempo, mas o quanto ele vai estar, vamos dizer assim, em evidência, não deve ser muito tempo, né? Acontece que a linguagem, ela pode permanecer. Então a gente buscou elementos que caracterizassem uma arquitetura contemporânea, funcional, acima de tudo funcional, é um apartamento funcional, né? Mas que tivesse, vamos dizer assim, esses emblemas ou esses signos da arquitetura provençal. A linguagem deste estilo de decoração está presente na composição dos tecidos. Na marcenaria branca com acabamento lixado, remetendo à pátina, e o lustre rebuscado. Na verdade, o provençal é uma linguagem que ela vem sendo contemporaneizada, né? A madeira de demolição faz parte, vamos dizer assim, do repertório do provençal na França, né? Onde é ambientes rústicos de interior, né? Fernando, esse móvel, que é o painel aqui onde está a televisão, ele reflete bem isso que tu está colocando, né? É um desenho de linhas retas, que aí vem esse desenho atual, que é bem a linha do teu escritório. Sim. Né? Mas trazendo aí a madeira de demolição, o MDF lixado nas pontas, que remete lá à linguagem provençal, né? E o vidro, que já traz uma leveza. Então esse mix que tu aplicaste bem em todo esse projeto.
A busca foi por fazer essa união, vamos dizer, harmoniosa de elementos tão distintos, né? Na verdade, não só o material, são materiais de diferentes escolas, ou linhas, ou linguagens, né? Mas e a solução de desenho também, né? Na verdade, nós buscamos integrar um desenho contemporâneo, moderno, que é realmente a linguagem que eu mais me identifico, né? Mas não que assim, eu queira fazer essa imposição sempre da linguagem. Eu costumo dizer assim que a minha linguagem é fazer arquitetura. E a arquitetura ela é feita não de desenho, mas ela é feita de necessidades. Quais são as necessidades aqui desse cliente que tu atendeste? Ele precisava... Fora a questão provençal, assim, né, que a gente está falando. Mas sabe que a primeira coisa que ela pediu foi o provençal, tá? Ela diz assim, puxa, mas não tem muito provençal aqui. Não, mas ele é pontual, ele está inserido no contexto, a gente sente essa harmonia, né? Porque a segunda coisa era de ser algo prático. Porque tu imagina, tu vai vir aqui, tem que ficar limpando, né? A cozinha nem é para ser uma cozinha realmente, né? De uso, a praticidade do ambiente, a integração. Ele não gostaria assim que fosse... Fernando, eu não quero que seja cara de apartamento, de que tenha a cozinha para ficar usando. Não, que tem um aspecto mais de um ambiente de estar. Com pouquíssimo uso, a cozinha ganhou papel de parede branco e prata para integrar-se ao estar. Os armários acomodam rouparia, louceiro e material de limpeza. Fernando vestiu a suíte do casal com tecidos e papel de parede. Poderia ser, né? Uma pequena suíte de hotel com papel de parede, com a cabeceira toda almofadada. Uma colcha bacana, né? A gente buscou o uso do tecido nesse apartamento, tu observaste, né? A gente buscou realmente vestir o apartamento, que faz toda a diferença. O quarto da Luísa teve a participação ativa dela. Eles pediram um quarto de brinquedo. Nós vimos, tem escorregador, tem lugar das bonecas, tem lugar de estudo, né? E ela quem escolheu os seus papéis de parede, ela escolheu a cor, ela escolheu... Na verdade, ela foi tratada como a cliente. Na verdade, ela não era a cliente, ela era a cliente, né? Porque os pais fazem a vontade dela. Tudo foi buscado de modo a que ela interagisse com todo o processo decisório, inclusive. Eu lembro sempre, acho que aquilo que foi conseguido aqui fica muito bem retratado. No primeiro dia que ele veio aqui, que ele fez eu sentar naquela poltrona, sentou-se nesse sofá e disse, aí Fernando, põe o pé para cima agora. E ele botou o pé em cima do puff, botei as pernas para cima da mesa. E assim, tu vê, cara, ficou bom mesmo isso, né? Eu acho que isso... Para usar, né? Isso, agradável, pra gente se sentir confortável. Fernando, obrigada então por mostrar esse projeto aqui no programa. Fazia muito tempo que eu não via e não apresentava um projeto teu de interiores, né? Depois das mostras e de participações em Casa Cor e Mostra Casa Nova. Muito obrigada e faremos outras, né? Poxa, muito obrigado, né? Eu que agradeço, realmente é uma oportunidade de poder estar convivendo junto, né? E poder estar se encontrando. Muito obrigado. Tá certo. E depois do intervalo, você confere outros assuntos aqui no programa. Eu já volto.